Graça e paz, amados irmãos em Cristo, tudo bom, povo de Deus, como vocês estão? Bom, tô aqui para mais um Pergunta na Junta. É muito bom quando a gente recebe algumas perguntinhas, porque nós podemos compartilhar juntos de experiências incríveis que o Senhor Deus tem nos dado, né? E a pergunta que chegou aqui para nós, Pergunta na Junta, é sobre como convencer o meu pastor, a minha igreja, sobre a importância do ministério infantil. Que pergunta, né? Que pergunta, e essa pergunta ela é corriqueira, não é uma pergunta que vem do nada, tá? Ela é uma pergunta corriqueira, muitas pessoas trabalham com as crianças, porém não têm o apoio da igreja, é como se estivesse ali apenas como babá, entende? E isso não é nada bom, por quê? A gente precisa passar para a nossa igreja a importância que tem o ministério infantil quando a igreja ela não compreendeu ainda. Mas como fazer isso, tia Meirinha? Essa foi a pergunta. Como fazer isso? Mostrando através do ensino. Não pense que você vai mostrar falando. Não vai adiantar. Você tem que mostrar através do ensino. Você tem que mostrar através do testemunho das crianças. Eu vou explicar. Você também tem que mostrar através de relatórios. Como assim, tia? Não entendi nada. Vou te explicar. Relatório. Primeiro, você vai fazer um escrito, por escrito, principalmente se você for mulher e seu pastor for homem, tá? Quando há uma pastora, as chances dela te ouvir e te entender é maior. Por que isso? Porque a mulher é auditiva. O homem, ele é visual, não é isso? A inteligência emocional não fala que o homem é visual? Então, nós temos que falar com eles numa linguagem que eles vão entender. Qual a linguagem que ele vai entender? A visual. Então, eu vou fazer um documento, vou encadernar, vou falar com o meu pastor, pedir um momento para ele, não vai ser assim na hora que ele estiver muito agitado, eu vou pedir uma hora com ele e vou explicar para ele em poucas palavras, porque já está tudo escrito no seu documento, o que é o Ministério Infantil, quais são as fontes, né, a base bíblica para que nós possamos ensinar as crianças, por que a igreja deve ter esse apoio ao Ministério Infantil, visto que hoje a igreja que não tem Ministério Infantil perde membros, então é importante que você coloque tudo nesse documento, pautado, bonitinho, tudo que você pensa que é importante o seu pastor saber, o que você sonha para o Ministério Infantil, para ele ter uma noção. Ele vai falar sim? Não vai falar sim. Ele vai pedir um tempo para poder estudar o seu material. Então, assim, não coloca lá 200 páginas também não, sabe? Faz algo bem sucinto, bem objetivo, claro, curto e manso, sabe? Não é curto e grosso, não. O crente não faz isso, é curto e manso. Amém? Então, você vai entregar para o seu pastor e vai orar ao Senhor e vai ser conforme a vontade do Deus vivo. Não espere que ele vai aceitar tudo que você colocou no papel, porque ele não vai. Ele é um líder e ele tem que te mostrar que nem sempre a gente está certo em tudo. Então, ele não vai. Mas ele vai dar uma olhada. Outra forma é que tem pessoas que já trabalham no Ministério Infantil, mas não existe Ministério Infantil na igreja. O departamento infantil não existe. A pessoa só fica ali fazendo o quê? Fazendo com que as crianças se ocupem no tempo de culto. Então, o que eu indico para você? Ensine muito, para que a sua criança ela possa dar testemunhos, não só dentro da igreja, mas também principalmente em casa e fora da igreja. Por exemplo, o Talmidi é um trabalho maravilhoso, porque a criança não consegue ficar quieta no Talmidi. Ela vai chegar em casa e falar: pai, você sabe quantas pessoas escreveram a Bíblia? Em quantas línguas? Então, você vai ensinar para suas crianças o Talmidi, por exemplo. Quando você ensina o Talmidi, eles chegam em casa querendo compartilhar com o pai. Eles vão falar assim: pai, mãe, vocês sabem quantas pessoas escreveram a Bíblia, em quanto tempo, em quantas línguas? Aí os pais começam a ficar curiosos, falam assim: eu não ensinei isso. Quem ensinou? Eles vão perguntar. A criança vai falar: a tia lá da escolinha, a tia lá da igreja. Porque não tem escolinha, né? Então, a tia lá da igreja. Opa! Os pais vão entender que é muito importante a sua participação, que é muito importante o seu trabalho. Então, eles vão cobrar da igreja. Pastor, será que não dá para a gente ter
um trabalho melhor com as crianças? Será que a gente não pode ter uma sala específica para as crianças? Aí a igreja começa a acordar e começa a entender que é importante sim, que os pais querem isso também para os seus filhos. Vocês estão entendendo? Precisa provar para o pastor e para a igreja que a criança não é o futuro da igreja, ela é a igreja de hoje. Se a gente não der o devido cuidado à criança agora, quando ela tiver adolescente, ela não vai querer ficar. Amém? Espero que tenha ajudado vocês e que o Espírito Santo dê sabedoria para vocês lidarem com essa situação. Amém? Deus abençoe. Tchau, gente!